Salve, salve família vascaína. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Thiago e tô aqui para mais um vídeo nos canais Mário Coelho Vasco e MC Vasco Play. Então, se você não quer perder mais nada sobre o dia a dia do Vasco da Gama, cronograma, notícias, enfim, preparação, os jogos, pós-jogo, pré-jogo, tudo você fica sabendo aqui nos canais Mário Coelho Vasco e MCV Play. Então, ó, para você ficar a par de tudo que tá rolando, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo, ativa o sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos, porque aqui tem vídeo de manhã, vídeo de tarde, vídeo à noite, temos lives, então assim, temos cortes de live, então assim, tem de tudo aqui no canal, você vai ficar completamente de barriga cheia de Vasco da Gama, então já não esquece de fazer esse protocolo padrão assim que você entra no nosso vídeo e também compartilhar nos seus grupos de Vasco, de Facebook, de Telegram, de WhatsApp, seja lá o que for que você tem aí, vários amigos, e para fazer parte, expandir essa família gigante que é a família Mário Coelho Vasco, beleza? Então, rapaziada, hoje a notícia é internacional, tá? O Vasco tá internacional, meus amigos. E olha que o Vasco nem vai disputar o Super Mundial de Clubes. Mas a notícia apurada pelo pessoal do GE Vasco é: o Vasco negocia com a Bundesliga para disputar um amistoso no Maracanã contra uma equipe alemã. Meus amigos. O adversário ainda não foi definido exatamente, mas a equipe mais cotada é nada mais nada menos do que o Bayer Leverkusen. Ah, você deve estar se perguntando assim, Bayer Leverkusen? Pô, mas quem que é o Bayer Leverkusen? Aquele time que o Lúcio jogou, Zé Roberto jogou? Também. Mas nada mais é da equipe que foi a sensação da temporada passada dos campeonatos europeus. Uma equipe que foi finalista da Liga Europa, da Europa League, no caso, né, que é como se fosse uma Sul-Americana, se a gente for traduzir a níveis sul-americanos, é um segundo escalão das competições internacionais europeias, mas é uma equipe ainda, é uma competição ainda assim de muito prestígio, então uma equipe finalista nessa competição. Bom, uma equipe campeã alemã, campeã pela primeira vez na sua história, então é um feito muito marcante, ainda mais numa liga como a Liga Alemã, a Bundesliga, que tem ali a gente sabe que tem uma potência muito marcada desde muito tempo, que é o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund ali, né? Óbvio, o Bayern de Munique é o papa-títulos do país, já tem muito tempo, mas o Bayer Leverkusen conseguiu desenvolver um trabalho muito maneiro com o Xabi Alonso como treinador, com um esquema tático diferenciado, enfim, foi uma equipe que conquistou corações pela Europa na temporada passada. Quem gosta de futebol internacional com certeza viu bastante jogos aí do Bayer Leverkusen, que enfim, nessa temporada não está tão bem quanto na temporada passada, não deve ser campeã alemã novamente, e não está bem nas competições internacionais, nas competições continentais, desculpa. Mas assim, a temporada passada ainda é muito recente, então ainda tem muitos jogadores remanescentes dessa temporada sensação, dessa temporada auge da equipe, ou seja, o Vasco possivelmente, ainda não é certo, ainda existem negociações, pode ser que seja o Eintracht Frankfurt ou outra equipe ali da primeira página da Bundesliga, mas fato é que se for o Bayer Leverkusen vai ser muito bacana, porque a gente vai pegar uma equipe que perdeu um jogo, se eu não me engano, na temporada passada, até esqueci de comentar sobre isso, uma equipe que passou o ano inteiro praticamente invicto, então é um feito também gigante, perdeu logo na final da Europa League para a Atalanta, enfim, uma derrota muito doída, muito sofrida. Eu estava vendo esse jogo, foi uma pena para quem gostava de acompanhar o futebol do Leverkusen, mas não perdeu o prestígio da temporada. Foi uma temporada ainda assim muito bem falada. E se o Vasco enfrentar o Bayer Leverkusen, vai ser um duelo muito bacana de assistir, muito legal mesmo, porque o Vasco vai estar se preparando com uma equipe, querendo ou não, da primeira página das grandes ligas dos campeonatos europeus. E a gente sabe que como é que eu posso dizer, esse intercâmbio de situações, a gente sabe que a geração alemã é muito conhecida pelo planejamento a longo prazo, pelas coisas muito bem feitas, enfim, de repente vai que o Vasco consegue pegar alguma experiência ali, vivendo um dia, vivendo algumas semanas ali em contato direto com o futebol europeu. O Bayer Leverkusen, obviamente, e o Borussia Dortmund estão descartados dessas negociações pelo fato deles estarem disputando o Super Mundial.
Então, obviamente, outras equipes estão sendo cotadas e esse planejamento desse amistoso não seria algo extra preparação para a volta do brasileiro, seria algo já incluído na preparação para a volta do Campeonato Brasileiro, para o retorno do Brasileirão. Então, a gente sabe que não seria uma partida, como é que eu posso dizer, de exibição apenas, né? É um amistoso, mas que o Vasco vai com certeza com seus jogadores principais e também deve ali, como é que eu posso dizer, fazer o seu jogo de verdade, tentar impor as suas ideias, tentar impor algo que o Vasco vai levar para o restante ali, para o meio, até o final da temporada no Brasileirão e Copa do Brasil. Se Deus quiser, a gente também vai estar na Sul-Americana, em todas as competições aí, para a gente se preparar para o resto do ano em plena forma física. Beleza, rapaziada? Como disse, ainda não existem negociações seladas, então, por mais que o Bayer Leverkusen seja a equipe mais cotada para ser o adversário do Vasco nesse amistoso, que será no Maracanã, ainda não é algo certo, ainda não é 100% fechado como Vasco e Bayer Leverkusen. Como disse, talvez o Vasco possa enfrentar o Frankfurt, talvez outras equipes ali da primeira página que estão no radar, mas fato é que ainda não tem nada selado. Mas enfim, em meio a tantas notícias de demissão, de pressão de treinador, jogos importantes aí que vem vindo nessa temporada, aquela bola de estresse que vem em cima do torcedor já direto, a gente tem uma notícia um pouquinho mais leve, que provavelmente muitos torcedores do Vasco vão curtir aí esse jogo no Maracanã, vendo o Vasco em contato de novo com o futebol europeu, de certa maneira. Então é bem legal trazer um pouco mais dessa leveza para o dia a dia do Vasco. O Bayer Leverkusen, que hoje é o segundo colocado da Bundesliga, segundo colocado do campeonato alemão, com 62 pontos, 6 pontos atrás do líder Bayern de Munique. O Eintracht Frankfurt, que eu disse que poderia ser uma possível segunda opção, digamos assim, para esse enfrentamento do Vasco, ocupa a terceira colocação do campeonato com 48 pontos, ou seja, a distância do segundo colocado para o terceiro é gigantesca. O campeonato alemão tem dessas coisas, mas enfim, ainda assim, seria uma oportunidade incrível e eu não acho que perca credibilidade, querendo ou não, a partida, independentemente da posição. Só acho que não ficaria tão legal se fosse uma equipe da segunda página do campeonato, uma equipe da zona de rebaixamento do campeonato alemão. Aí eu acho que perderia um pouquinho o prestígio, mas tirando isso, eu acho que é uma experiência extremamente aceitável, beleza? Lembrando que o Borussia Dortmund, que configura entre as equipes que vão disputar o Super Mundial, hoje ocupa a 8ª colocação, definitivamente não é um ano legal, nacionalmente falando, para o Borussia, e também internacionalmente, por mais que esteja nas quartas de final da Champions League, acabou de tomar um sonoro 4-0 fora de casa. Óbvio, ainda vai jogar dentro de casa, mas a chance de reverter é muito pequena, ainda mais jogando contra esse Barcelona de Hansi Flick. Mas enfim, isso é outra coisa, isso aí não tem nada a ver com o Vasco. O que temos de notícia é que o Vasco jogará contra uma equipe da Bundesliga no meio do ano no Maracanã, beleza, rapaziada? Muito obrigado por terem assistido, acho que eu já enrolei demais aqui. Tamo junto, não esquece de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, compartilhar para todos os seus amigos, para aumentar a família Mário Coelho Vasco. Tamo junto e até a próxima.